no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor. Quando nos colocamos à disposição de Deus, e o que o Senhor Deus faz? Ele nos honra, Ele nos abençoa e Ele nos agiganta. Nós não somos nada, somos apenas servos do Senhor. E o que é importante em nossas vidas é predispormos os nossos corações a fazer o melhor para o nosso Deus. O ministério que os irmãos têm em suas mãos, sobre os seus ombros, é uma obra pesada. Não é obra humana, não é obra física, não é obra material, é obra espiritual. E só os irmãos estando debaixo da graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, para poder a cada dia vencer uma etapa. É como se os irmãos, frente à congregação, estivesse diante de um campo de batalha. Só que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, são apertos de dentro e aperto de fora. Só os que militam a boa milícia, com sã consciência, sabem da dificuldade, os choros, as lágrimas, as orações durante a madrugada, pedindo graça ao Senhor, porque só pela graça estamos aqui. Esta reunião, nós vamos aproveitar nesta oportunidade, apresentando aqui o doutor Sidney Máximo. Por gentileza, queira se colocar de pé. Aspecto jurídico da união estável e da união homoafetiva. Quando nós falamos a pessoas da área jurídica, isso é muito fácil porque as pessoas já pensam juridicamente. Quando nós vamos para o campo espiritual também, aí a coisa fica um pouco complicada, né? Porque nós esbarramos em alguns conceitos e algumas atitudes que nós temos que enfrentar e às vezes não temos solução para o problema. Tá? Eu vou largar o meu companheiro, eu vou seguir a Cristo. Ele não chega lá dessa forma. Ele chega lá pedindo ajuda. Tá? Eu preciso de ajuda. Tenho esse problema, tenho essa dificuldade e preciso me livrar dela. É como o dependente químico que chega às nossas igrejas, os homossexuais. O que nós vamos fazer com essa pessoa diante de Deus para saber se era mesmo aquela pessoa que Deus tinha para ele? Ou ele se uniu para depois pedir para Deus abençoar aquele casamento? Tá? E às vezes nós já queremos me casar, boto na presença de Deus, mas desde que seja o fulano. Nós já temos já a pessoa predestinada para nós nos unirmos a ela. Porque na realidade, irmãos, se todos fossem unidos por Deus, não haveria a separação. Não é verdade? Então é um fato para nós pensarmos, para nós repensarmos, né? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Qual é a solução que nós como igreja vamos dar a esses fatos sociais? Vamos rejeitá-las? Vamos dizer, ó, aqui você não entra, não tem lugar para você? Ou nós vamos acolher essas pessoas e trabalhar essas pessoas para que elas agora possam ter um entendimento não mais do mundo, mas um entendimento espiritual? Nós temos um outro problema ainda mais sério: união entre pessoas do mesmo sexo. Se já estava ruim quando
se falava de união de pessoas de sexo diferente, agora piorou quando a sociedade agora reconhece como família a união entre pessoas do mesmo sexo. E nós estamos aí, irmãos, tendo que enfrentar esse problema, né? E nós não podemos fechar os olhos, tá, para ele fingir que nada está acontecendo, porque eles estão batendo nas nossas igrejas, não é verdade? E às vezes até nos querendo nos impor que faça casamento dessas pessoas. Mas o que fazer para não nos livrarmos, tá, da questão jurídica, de não sermos achados ou chamados, né, de pessoas que estamos fazendo discriminação a essas pessoas? Irmãos, o primeiro ponto, o primeiro passo para nós como igreja é no âmbito jurídico. Se nós não queremos realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo, se nós não queremos aceitar na nossa membresia pessoas do mesmo sexo, o nosso estatuto tem que ser bem claro com relação a isso. Porque o que rege uma igreja juridicamente é o seu estatuto. De um estatuto ou de uma norma reguladora se aplica o Código Civil. Então, irmãos, a primeira preocupação que nós temos que ter com relação a esses fatos que nós não queremos, né, enfrentá-los desta forma, é justamente nós termos um estatuto claro e objetivo. Vamos passar a palavra agora para o pastor Ricardo Coelho. Ele vai nos trazer uma palestra na área contábil. Nós estamos no meio de uma batalha e nós não estamos para batalhar contra a carne. Essa não é a batalha contra a carne, né? Essa é uma batalha espiritual que nós temos que saber o quê? Lutarmos com as armas do Espírito, né? Então, o Dr. Sidney falou do estatuto. No nosso estatuto fala sobre um instrumento muito forte que é o nosso regulamento interno. O regulamento interno é um acessório do estatuto. Então, toda a igreja deve ter seu regulamento interno? Sim. A igreja deve botar o regulamento interno dentro de um estatuto, fazer um estatuto com 50 páginas? Não. O estatuto ele tem que ser específico, mas ele tem como sua norma auxiliar o regulamento interno. Então, no regulamento interno, eu faço algumas adaptações de o quê? De casamento entre membros da igreja. São vários tipos de coisas que podem ser feitas. Agora, sobre orientação. Nós não podemos escutar lá fora e fazer. Quando nós temos uma instituição que nos garante uma assistência perante ao governo, à lei, nós temos que escutar lá fora e, antes de tomar a providência, levar nessa instituição e saber assim: pastor Ricardo, eu ouvi dizer que é para fazer isso, isso, isso. O que o senhor me aconselha? Não faça antes, irmãos. Porque tem pessoas que é acostumado a ouvir um monte de coisa e leva e faz. E depois fica tudo mais difícil para a parte jurídica resolver, né? Fica tudo mais difícil. Então, quando você tiver que fazer e tiver em dúvida do que fazer, você liga antes para o CAAC e fala assim: pastor Ricardo, está acontecendo isso, 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 isso. Aí nós vamos orientar. Aí você vai proceder, como é a mesma coisa o médico, né? Se você está com uma enfermidade e ouvir alguém dizer que o remédio tal serve para esta enfermidade, você vai e toma, depois fica pior e liga para o médico: doutora, me indicaram o remédio tal, eu tomei, agora eu estou todo vermelho, no corpo inteiro. A doutora fala: infelizmente não posso fazer nada. Porque antes de você ficar vermelho no corpo inteiro, você podia ter ligado e dizer teu sintoma. Aí eu ia te dizer o remédio certo. Então, essa palestra é para isso. O Dr. Sidney, ele trouxe o que está trazendo essa parte. É uma parte importante, é uma parte que nós não podemos fechar os olhos, mas é uma parte que nós temos que sabermos fazer o que vamos fazer antes de fazer. Antes de fazer, tá? Mas a igreja que
que está caminhando com a sua documentação, com a sua legalidade, eu acho que está tranquila. Nós não podemos criar obstáculo, porque geralmente quem cria obstáculo somos nós. Infelizmente é isso, irmãos. Somos nós que costumamos colocar obstáculo à nossa frente. E os obstáculos não são para ser colocados à frente. Os obstáculos são para que nós venhamos olhar para Jesus e passarmos por Ele.